Olá, bom dia. Estamos às 6 horas da manhã e 5 minutos. Estamos gravando mais um vídeo, esse é o número 10, para a subsérie Vida Após a Morte, explorando o caso fenomenal de Chantilly. E aqui encerraremos, porque teremos dado todas as informações necessárias para que vocês cheguem às suas conclusões. Agradecemos então as visualizações, agradecemos aos inscritos no nosso canal, aos inscritos na nossa sala de alunos, sala de aulas visuais, que são virtuais, que são o Colégio Marcos Caldeus e a Maçonaria de Tradição, e principalmente aos nossos caribus. O apoio moral que temos recebido de todos aqueles que não levam de brincadeira, mas sabem que nosso trabalho aqui é extremamente sério. Procuramos, como cientistas, a verdade. A única diferença é que cientista se apega apenas ao mundo físico e nós somos cientistas também do mundo metafísico. Então, o que nós dissemos anteriormente, então, foi que a memória é o eu. Já provamos isso sobejamente e vamos mostrar a vocês de novo. Aqui nós temos um livro de Frei Albino Arese, foi um dos maiores parapsicólogos do seu tempo. Eu fiz um curso com ele, e acho que aqui tem uma fotografia dele. E ele aqui, numa das suas aulas, ele explica o que é o cérebro humano. Na verdade, não é um só, são três. Esse pedaço aqui e os outros aqui, com os pontos que ele estava mostrando aqui. O córtex, o hipocórtex, a região da visão, da audição. Ouçam bem, região da visão, região da audição, região do olfato, região do paladar, hiperestesia, ou seja, quando você se torna um paranormal, quando você exerce, vê sem os olhos da cara, com os olhos fechados, cerebelo, aqui, sistema neurovegetativo, ou seja, aquilo que você não domina, como o coração, os intestinos, e o sistema nervoso espinhal, que é aquele que você domina. Finalmente, os centros nervosos, que são aqueles que são os sensores. Isso aqui, eu fiz o curso com ele e tenho o diploma. Portanto, aqui ele vai começar com a primeira aula, psiquismo e cérebro. Ou seja, qual é a relação entre o hardware, que é o mecanismo físico, com o psiquismo, que é o mecanismo extrafísico. Então, no final do livro, ele dá uma foto Kirlian de um galho de uma árvore. E o que acontece? Nós percebemos que as folhas que são mais atingidas pela Kirliangrafia, elas mostram um brilho em torno delas. E esse brilho, quando é olhado detalhadamente, na verdade é outra folha. Vamos mostrar isso agora. Isso aqui é um frade, Frei Albino Arese é um frade. Aqui eu não tenho a fotografia dele, mas em outros livros tem. É um frade. Geralmente os religiosos são os melhores parapsicólogos. Mas aqui nós temos o padre Miguel Lucas, que é outro religioso, e ele aqui dá os detalhes ali. Então, o que ele mostra? O mesmo que nós vimos ali. Primeiro que tudo, ele mostra que a memória, que ele coloca aqui fora, não está dentro do cérebro físico. Ou seja, o que o Frei Albino mostrou ali foi o que está aqui dentro. Ou seja, o cérebro físico. Vamos mostrar novamente. E acontece que, veja, tudo que Frei Albino Arese descreveu aqui não envolve a memória. Ele deu várias partes, o olfato, o tato, o aparelho sensor e até mesmo onde é o lugar em que você, quando estimula ele, faz como eu, extrai um dente sem anestesia ou enfia uma agulha na minha mão, na perna da minha mão e não sente. Mas ele não disse onde está a memória. Por quê? Porque nem a ciência médica, nem a ciência metapsíquica sabe onde está a memória. Então, a afirmação que se faz é que
nós temos dois corpos, no mínimo. Aqui o padre Miguel Lucas mostra isso. Uma folha, aqui está a folha com a parte física dela, já mostrei, e aqui está com aquela parte que Frei Albino Arese mostra aqui no galho, tirada do galho. Então essas coisas assim brilhantes, na verdade, ó, aqui está o brilho, é outra folha, só que essa outra folha não se destrói, porque ele cortou um pedaço da folha física e o pedaço da folha extrafísica, chamada bioplasma, ou corpo plasmático, né, no Espiritismo, continua. Ela não queima no fogo, se for na água ela não molha, e ela só é destruída no momento em que uma inteligência superior faz com que ela se atomize. Então, ela está controlada por uma inteligência que está além da capacidade humana. Aqui, então, acontece num vegetal, mas aqui do lado está em um dedo de um ser humano. Então, ó, o dedo aparece como sendo essa mancha escura aqui, parecido, ó. A folha aparece escura. E ao redor do dedo aparece o dedo que é o corpo bioplasmático, outro dedo. E esse aqui é o que não morre quando esse daqui morre. Quando você morre, essa coisa aqui sombria desaparece. Mas essa daqui permanece. Mas nós temos outros corpos ainda. Então esse aqui é apenas o segundo corpo, né? Nós temos vários. Aqui nós temos dois dedos. Do mesmo jeito que ali Frei Albino Arese mostra várias folhas. Então o que acontece no vegetal, acontece em todos os animais, porque acontece no corpo físico. E acontecendo no corpo físico, atinge as células. E atingindo as células, então, nós vamos ter aquilo que mostramos a vocês, um fenômeno que é chamado de memória. Então, aqui nós temos duas capas da revista científica Life. Uma estuda a mente humana e outra estuda a mente da célula. E aí vamos ver ambas? Vamos ver. Se eu estudar a mente humana, então eu terei aqui, já mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Eu terei aqui, quando desmontada, quando cortada ao meio, nós vemos três cérebros, como Frei Albino Arese mostrou ali, mas o cérebro cortical, que é o primeiro, só tem 5% de poder. O cérebro límbico, que é o segundo, que tem 15% de poder unido ao cerebelo. E o sistema reticular, que tem 80% de poder, que comanda tudo mais. E nós não sabemos a caixa preta aqui, o que é que guarda. Ele é o Deus que está em nós. Então, o que parece ser isto, na verdade é isto. E nós podemos desmontá-lo mais ainda. Vamos fazer isto? Vamos. Vamos desmontar mais ainda. Existe uma aparelho chamada encefalografia, ou encefalograma, encefalógrafo, que quando você liga o seu cérebro a ele, ó, isso aqui é tirado do meu próprio cérebro, né? E o que acontece? Ele mostra ondas cerebrais. Aqui eu estou tranquilo. Quando eu estou intranquilo, ou quando eu estou no estado alterado de consciência, essas ondas sobem e descem numa elevação muito alta, e isso significa que eu estou no estado de paranormalidade. Ou seja, o cérebro está funcionando, né, além da sua capacidade normal. Ou seja, extrafísico. Mas, de uma maneira geral, o que nós vivemos é o que está aqui. O pianista está tocando e aqui nós temos, ó, o cérebro dele manda os impulsos através do sistema reticular, passando pela medula, comanda o braço e o braço toca o piano.
Então, é assim que funciona o nosso corpo. Mas, por que o pianista sabe? Aqui está mostrando quantos movimentos são necessários para o corpo bioplasmático fazer isso. Aqui já não é mais o corpo físico. Então, como é que o pianista sabe a partitura que ele não está olhando e está tocando? Porque aqui tem uma memória. Aqui, não é aqui. Esse é o problema central que nós vamos enfrentar. A memória não está no cérebro físico. Como o Frei Albino Ares mostrou aqui, então ele descreveu, olha, o córtex, o subcórtex, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o cerebelo, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso voluntário e aqui as áreas corticais sensoriais. Mas não falou em memória, porque a memória não está no cérebro físico. Então, onde está a memória? Essa é a pergunta que, se nós respondermos, nós vamos entender o fenômeno Chantilly de Vie. E nós vamos responder. Porque existe aqui, ó, do lado da medula, esse cordão aqui marrom é a medula, existe um cordão de contas verdes, que quando uma célula, isso aqui é a medula agora, essa parte marrom ampliada, quando a célula sai da medula, se ela for amarrada a esse colar de contas, ela então não obedece à minha vontade. No caso meu, ela obedece, porque eu sou paranormal. Mas no caso das pessoas normais, ela não obedece. Então, isso acontece com todo o corpo, ou seja, não somente com os braços do pianista, né, como está mostrando aqui, ó, mas com todos os órgãos do corpo. E algumas células, portanto, estão amarradas ao sistema autônomo e outras células estão desamarradas. E essas eu chamo de voluntárias. Então, tudo isso está escondido aqui, né, dentro da coluna vertebral, e aí eu não vejo, mas o médico, quando desmonta a coluna vertebral e quando desmonta o cérebro, ele então vai ter uma visão totalmente, vamos dizer assim, diferente daquela que nós supomos, que é exatamente o cérebro desmontado. E o cérebro desmontado é uma coisa bastante feia, mas nós temos que aceitar. O cérebro desmontado, ele é bem feinho e vai ser composto por certos ingredientes. Não estou achando ele fácil, não vou parar aqui. Não vamos, que vocês já viram ele. Então, vou me contar por acaso. Quando encontrar por acaso, eu mostro. Então, o que importa é que nós temos a certeza de que isto aqui não é isto aqui. Mas Kardec só conhecia isto. Nada mais além disso. Isso aqui só foi descoberto em 1926. Então, ele não tinha condições de afirmar o que ele afirmou. Por quê? Ele afirmou que um outro ser desencarnado ocupa essa região do ser no qual ele reencarna, e a pessoa, no caso eu, então seria outra pessoa. E aí, mas ela não tem consciência disso. Mas no caso de Chantilly de Vie, ela tem. Além disso, nós temos outra aluna chamada Anabela Morgado, que é portuguesa, que ela diz que viu, eu não duvido do relato dela, no canal History Channel, em Portugal, um exemplo de uma senhora idosa que que ajudou a vasculhar a tumba de Tutankhamon, e ela se lembrava de que ela existiu no Egito. Olha, memória. Ela se lembrava nitidamente, por isso ela ajudou muito o pesquisador, porque estava na memória dela, não se sabe como, nem o cérebro físico tem a memória. Ó. Aqui nós temos a audição, aqui nós temos a fala,
Aqui nós temos a fala esse pedacinho, aqui a audição, aqui nós temos a visão, aqui as associações sensoriais e aqui a atividade motora, ou seja, o contrário. O sensor é quando o impulso vem, o motor é quando o impulso vai. E aqui estão as células desamarradas, ou seja, ó, não tem agora o colar, tem a medula e não tem aquele colar verde. Quando não tem o colar verde, a célula fica livre e eu posso fazer o movimento que eu quiser. Então nós temos assim um sistema complexo que se chama sistema nervoso, e esse sistema nervoso é responsável por algo que é o controle do nosso corpo. E reduzindo ao mais simples, nosso corpo, então seria assim, a cabeça, ou assim, de lado, mas aqui dentro nós temos o famoso cérebro. Mas isso é como a televisão que você tem. A televisão é apenas um aparelho. Isso aqui é um aparelho. Inclusive no Espiritismo chamam de aparelho. E aqui é projetado através daquela outra imagem que nós mostramos aqui, ó. São duas imagens, quer seja no dedo no ser humano, quer seja numa folha, existe um outro corpo. Então nós temos vários corpos, mas só nos interessa aqui dois. Aqui nós temos o dedo do ser humano e aqui nós temos uma folha que foi cortada e mostrou a mesma coisa aqui. O dedo não foi cortado, mostrou o corpo bioplasmático, e aqui a célula foi cortada e mostrou a célula no seu espaço bioplasmático. Nós somos, então, vários corpos. Nós temos vários corpos. E cada corpo tem uma memória. E essa memória não está no nosso cérebro, que nós temos a mão inteira espalmada. Vários dedos, tá vendo? E você vê que não é o que nós julgamos que é. Agora, o problema todo é a explicação do fenômeno Chantilly, ou, como a Anabela Morgado disse, da senhora, que eu não duvido de modo nenhum, que entrou na tumba de Tutankhamon e disse claramente detalhes onde estavam objetos que o arqueólogo procurava, e ela sabia onde estava, porque ela disse que viveu no Egito naquela época. Como é que a gente pode duvidar? É indubitável, minha gente. E isso é fato. E se é fato, agora, como é que o Miguel Lucas, padre Miguel Lucas, ele explica isso? Que a memória não está no córtex cerebral, que estaria aqui dentro. Ele dá uma imagem mais nítida, aqui. Então, aqui estaria o córtex cerebral, dividido em dois. A teoria da transmigração diz que só sobrevive esta parte, esta daqui vira pó. E esta parte que tem o programa que vai para outra pessoa, e aí que Kardec diz que a reencarnação seria a transmigração, porque só essa parte vai. A pessoa só se lembra daquilo que essa parte quer. O que essa parte tem, que é coisa sem importância da vida passada do outro, ela vira pó. O cérebro é destruído dentro da cova, né? Então, aqui está a capa do livro, a parapsicologia no equilíbrio integral, e aí nós não temos como não aceitar isso, minha gente. Não temos como duvidar. Por quê? Porque quando nós vamos ver uma célula, nós vemos que ela repete, agora em miniatura, seria tão pequenininha que você não veria. Assim, ó. Mas quando eu amplio a célula, então aqui está a memória da célula. Já mostrei para vocês. É essa escada espiralada. Então, o conjunto de células forma o corpo, ou o cérebro. Agora você vê quanta coisa tem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mas só nos interessa essa escada espiralada que está aqui no centro da célula. É a memória da célula. Então, cada célula tem a memória. Então, as células que compõem o rins são várias, milhares, que têm memórias e sabem que são do rins. As células do estômago são milhares e têm a memória e sabem que são do estômago. E as células da boca têm milhares e também têm a escada espiralada e sabem que são da boca. Ou seja, cada parte do ser, seja ele o ser humano, seja ele um animal, seja ele um vegetal,
eles têm uma memória. E nesta memória está o segredo da suposta reencarnação. Eu digo suposta porque é apenas a memória. Aqui está novamente o que a Binarese mostrou ali, mas em colorido. As zonas corticais, mostrando que o cérebro tem várias funções e vários lobos. Lobo paraoccipital, lobo parietal, e aqui nós temos os lobos, e aqui nós temos o sensor e o sistema motor. Então, aqui nós temos o cérebro por fora, aqui nós temos as funções dele, associação visual, tato, movimentos, comportamento e emoção, fala, visão, equilíbrio, audição, mas não tem memória. A ciência, nem a ciência médica, nem a ciência a anatomia oculta não sabem explicar onde está a memória. Então, tivemos que chegar à seguinte conclusão: não há como. A memória está no corpo todo, porque cada corpo é formado de células, e as células nervosas são as principais, e elas inervam as células que não são nervosas, saindo daqui da medula, tá vendo? Essa parte branca aqui é a medula, ó, saindo daqui da medula. Então nós temos aqui, ó, uma célula de um lado, outra célula de outro, e elas se espalham pelo corpo todo e vão formar, né, no cérebro. Elas saem do cérebro, então é assim, elas saem do cérebro, então passam a célula do córtex e a célula do sistema límbico e a célula do sistema reticular, elas vão terminar se espalhando pelo corpo todo, e quando se espalham pelo corpo todo, então elas dominam o corpo todo. As células, elas têm consciência de si. Você pensa que você faz o que quer, você não faz o que quer. Quando você engole um bocado, dali para frente, você não sabe mais o que vai acontecer com o bocado que você engoliu. Mas as células do estômago sabem o que é que vai acontecer, porque elas são responsáveis. Ó, aqui está uma célula grande, aqui está várias grandes, já mostrei uma célula pequena. Então, o problema todo está aí, na célula. E o ser humano não sabe, nem pelas ciências médicas, nem pela ciência metafísica, não sabemos. Ó, qualquer animal, não é somente o homem. Agora, o que acontece é, se, e apenas se, a nossa memória está no corpo todo, e a medicina já chegou à conclusão que sim. Então aqui eu tenho um corpo, o sistema nervoso está no corpo todo, e o sistema, os vários órgãos estão aqui. Então o problema é assim, não importa se o coração, não importa se o pulmão, se o fígado, se o baço, o importante é que cada célula tem uma memória. E então o segredo está na célula. Então, podemos afirmar agora com toda segurança que, como Frei Albino Arese diz ali, a célula não se encontra no cérebro. Aqui nós temos outra vez a explicação. Ó, aqui nós temos tanto do cérebro cortical, essa porção de linhas aqui, ó, diz tudo, o que é tudo no córtex, no sistema límbico, no sistema reticular, que está aqui, ó. Esse bulbo aqui é exatamente a separação entre o cérebro reticular, que é um cérebro descoberto em 1926, e aqui a medula. Mas aqui não há nenhuma seta dessas que diga onde está a memória. Por quê? Porque a memória não está no cérebro. Isso a medicina já tem certeza, e nós vamos agora dar o nome de dois médicos, neurofisiologistas, que fazem essa afirmação categoricamente. Eu preparei o material com antecedência. Então, onde se situa a memória? Vida após a morte 10. Como atua o mecanismo que fixa a sensação recebida pelo cérebro, transformando a interpretação do impulso sensor em uma lembrança? Duas coisas que a medicina não sabe. Então, veja,
constatamos, através do já exposto, que a medicina não sabe onde se situa a memória. Deduzimos que no corpo todo, ou no segundo corpo, que é o do pretérico. E como atua o fato de que, quando eu vejo algo, ou quando algo me toca, isso é levado até o meu cérebro e aí se fixa na memória. A medicina não sabe como é que há esse processo. Ou seja, o aparelho sensor detecta algo, esse algo é levado ao cérebro e depois é levado para a memória. Para onde, se não se sabe onde está a memória? Está na PQP. Não, está no segundo corpo. E aí a reencarnação seria, com toda certeza, segundo os neurologistas, que diz aqui Carla Dalmas e Carlos Alexandre Neto, que são neurofisiologistas. Considere aquilo que você sabe a respeito do mundo, dos outros e de você mesmo. Todas essas informações, que é o núcleo atômico, hoje já se sabe, foi adquirida através de experiências e está armazenada na sua memória. Então a memória é tudo. Somos seres com história e nossa identidade, quer dizer, o nosso eu, nossa pessoa, persona em latim, através de um processo que mescla as experiências vividas no ambiente e as nossas vivências interiores, ou seja, o que vemos fora e o que sentimos dentro, assim, vejam bem, somos quem somos porque aprendemos e lembramos, ou seja, a chave de tudo é a memória. E aí, agora sou eu quem digo, fechou o que eles dizem. Somos quem somos porque aprendemos e lembramos. Aí eu fecho. Se não lembramos quem somos, consequentemente, não há uma pessoa no corpo no qual está o cérebro, pois a memória não está no cérebro. A dedução lógica dessa premissa é que só uma pessoa em um corpo que tem a memória das suas pessoas, ou seja, como no caso de Shanti Devi, ela viveu até 4 anos, sabia, se lembrava das coisas que ela lembrou até os 4 anos, aos 16 aos 6 ela sabia, aos 16 ela sabia, ela tinha 2 memórias. Ou seja, o corpo bioplasmático dela, que é exatamente aqui o que o Dr. Miguel Lucas, que é sacerdote, mostra. Então, o corpo bioplasmático dela, que está fora, como está aqui nessa folha, lembrava, tinha uma memória. E o corpo físico dela tinha uma memória. Ela tinha 2 memórias. A memória do corpo bioplasmático dela era captada pelo cérebro da mesma maneira que a memória das coisas que ela estava vendo. Isso é o que nós podemos afirmar da reencarnação. A transmigração explicaria isso também de outra maneira, mas o fato é que Kardec não tinha a menor condição, na época em que ele construiu a teoria da reencarnação, de fazer nenhuma afirmação. Por quê? Porque aplicando o conhecimento indiscutivelmente científico dado pelos neurofisiologistas lá em cima, não se pode dizer que uma pessoa está encarnada em um corpo que não tem a lembrança dessa pessoa. E as pessoas que dizem que são a reencarnação de outra, como Chico Xavier dizia que é de Emmanuel, ou Fernando Pessoa dizia que era o engenheiro Augusto Caeiro, e Shanti Devi, não. Em Shanti Devi, e segundo a Anabela Morgado, essa senhora que ajudou a decifrar o segredo da tumba de Tutankhamon, tinha 2 memórias. Então, só se pode afirmar que uma pessoa está no corpo de outra pessoa se o corpo, o cérebro, tem a lembrança desta outra pessoa. Assim, tanto o Shanti quanto a senhora idosa que ajudou na exploração da tumba de Tutankhamon tinha 2 memórias. É lícito afirmar, nesse caso, que essas pessoas, tanto o Shanti quanto a senhora que eu pedi a Anabela Morgado mais dados, na linguagem espírita, eram a reencarnação de alguém. Mas tem outra explicação, que é a transmigração. No caso, já amplamente estudado, de Ludwig Devi. Estou esperando que a Anabela Morgado nos dê mais detalhes. Volte até o canal History Channel e diga: professor, há uns meses atrás vi um documento em Portugal, no History Channel. Há uma senhora que dizia ter sido sacerdotisa no Antigo Egito. Está ajudando na interpretação e na história da época de Tutankhamon com o egiptólogo Zahi Hawass. Está idosa, mas lembra de tudo. E trabalha com a equipe dos arqueólogos.
cremos, Anabela, piamente que você está sendo fiel à verdade. Agora, o que está sendo mostrado no canal, nós queríamos detalhes. Onde é esse canal que está procurando na tumba de Tutankhamon? Quem é essa senhora que tem as duas memórias? Foi isso que eu lhe pedi, aguarde a resposta. Então, meus amigos, não somos contra nada, somos cientistas. E o cientista procura evidência. E nós temos a seguinte evidência. Segundo a Amélia Morgado, que é portuguesa, há uma senhora que está ajudando aos egiptólogos a saberem o que é que tem na tumba de Tutankhamon, e ela diz, olha, o colar que ele usava está ali. E o egiptólogo vai e encontra. O anel que ele usava quando ele estava em público era aquele ali, e o cientista vai e encontra. Ou seja, ela tem duas memórias. Ela sabe que é uma senhora idosa, não sei de que nacionalidade, porque a Anabela não disse, e Shanti tem duas memórias. Porque ela diz claramente, só nesses casos nós poderemos afirmar que há possibilidade da reencarnação. Só. Mas há outras possibilidades. Então nós vamos parar aqui, e agora não falaremos mais sobre isso, o assunto de Shanti Devi, e só se a Anabela Morgado mandar detalhes sobre a mulher, encerramos aqui, mas vamos continuar sobre a teoria de Allan Kardec e mostrar a vocês agora, passo a passo, como foi que Kardec construiu a teoria da reencarnação, no próximo vídeo.